paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aqui é a Adriana Lemes falando com você. E aqui é Diane Gouveia. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Onde quer que você esteja escutando esse podcast. Hoje nós vamos fazer o episódio 2 da série Livros que Inspiram a Isca de Satanás. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, né, a parte 1, você vai clicar nesse link aqui, vai assistir ele primeiro, porque essa é uma sequência desse livro que nós estamos trabalhando durante esses dias. Então, hoje é o episódio número 2 e eu queria convidar você para se inscrever nesse canal aqui, clicando nesse link, é muito fácil. Só você clicar nesse link aí, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que você... A primeira pessoa que Deus colocar no seu coração é essa pessoa que você deve compartilhar esse vídeo. Nós temos certeza que essa palavra aqui vai alcançar muitas pessoas e vai ajudar, vai abençoar muitas pessoas. E você é um instrumento de Deus para fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer aqui a nossa igreja, né, Diane? A D Vila Boa, que tem nos dado esse suporte aqui de fazer essa mensagem, né, através do podcast. Muito obrigado, pastor Adilson, pastora Márcia. Vocês são uma bênção para nós, vocês são uma bênção para nossa igreja, para minha família, para o nosso ministério. Então, muito obrigada por esse apoio. E quero também agradecer a Livraria Jerusalém, aqui de Goiânia, do nosso amigo Eliel e Débora, do pastor Jairinho e da Voni também, que são os nossos patrocinadores aqui também desse trabalho. E nós temos uma surpresa aqui. Se você ainda não tem esse livro que nós estamos trabalhando, que é A Isca de Satanás, a Livraria Jerusalém está preparando um para você. Você vai ficar até o final dessa ministração aqui, dessa palavra, e nós vamos falar como que você vai fazer para garantir o seu lá na livraria. Isso mesmo, Adriana. E hoje nós vamos dar continuidade, né? E vamos estar falando do segundo episódio desse livro tão precioso. Então, no primeiro momento, nós falamos um pouco sobre que armadilha é essa que Satanás prepara para todos nós. Isso. Todo mundo, em algum momento na sua vida, vai se deparar com uma ofensa na sua frente. Ou nos relacionamentos familiares, ou dentro do ministério, relacionamentos de trabalho. E se você não aprender a lidar com isso, essa vai ser uma pedra no meio do seu caminho que vai te impedir de prosseguir e de viver uma vida abundante em Deus. E é verdade. No capítulo 3, aqui nós temos uma indagação, né? O John Bevere, ele fala, como isso pode acontecer comigo? Uma pergunta que muita gente faz. Como é que isso aconteceu? Como essa ofensa, né? Como essa amargura, né? Como essa situação aconteceu comigo, né? Exatamente. E Diane, essa parte do livro aqui é uma das partes que mais me tocou em todo o livro. Assim, esse livro, eu fui lendo ele e eu tinha que parar para chorar mesmo, sabe? Como a palavra realmente falou comigo e me trouxe, assim, luz em várias situações que a gente vive, né? Igual no episódio passado, nós falamos aqui, quem nunca sofreu uma ofensa, né? Não, é impossível. A gente já sofreu, a gente continua sofrendo e vamos passar por isso, porque é a nossa condição humana, né? Exatamente. Mas o exemplo que ele começa aqui nesse terceiro capítulo, estamos no capítulo 3. Sim. É o exemplo de José. E aí, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque quando nós lemos a história de José, nós temos um panorama completo, geral da história. Então a gente vai lendo, primeiro ele teve o sonho, né? Aí ele contou esse sonho para os irmãos dele, isso gerou uma inveja nos irmãos dele, né? Os irmãos dele programou primeiro assassinar ele, né, matar o próprio José, mas depois Judá se compadeceu da situação e falou, é melhor a gente vender porque pelo menos algum dinheiro a gente ganha com isso, né? Sim. Então eles venderam José para ser escravo no Egito. E aí, meu irmão, imagina que uma coisa, deve ser uma pessoa que é escrava, uma situação assim horrível, né? Uma situação de tudo que tira a sua liberdade, né? Como escravo, o que ele não tem? A liberdade, né? Então, assim, é uma situação horrorosa mesmo. Mas agora você imagina uma pessoa que é livre,
que nasceu em liberdade, né? E que era José, né, filho de Jacó, ele era próspero, né? Jacó era próspero. Sim. Então, José, ele foi criado de uma maneira, né? Foi agradado, ele foi, quem sabe, até mimado, né? Por ser o filho do coração mesmo. Então, assim, uma pessoa que era livre e aí agora ele passa a ser escravo, né? Então já é difícil ser um escravo. Agora, para uma pessoa que já experimentou a liberdade, é muito mais difícil ainda. Então, essa foi a história de José. Depois disso, a gente conhece bem a história, eu vou resumir aqui. Então ele foi para a casa de Potifar, né? A mulher de Potifar confiou nele porque ele foi um servo fiel. A Bíblia fala isso, né? A história conta para nós. Ele foi um servo fiel, né? Então vamos imaginar assim, pelas contas a gente, né, os estudiosos entendem que ele ficou ali uns 12 anos na casa de Potifar. Então, vamos imaginar assim, o que passava na cabeça de José. Porque o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós vemos a história de José por cima. A gente sabe que lá no final ele se tornou governador do Egito. Então a gente fala assim, não, mas ele passou isso aqui tudo, mas agorinha ali vai chegar a bênção dele. Só que enquanto ele estava vivendo toda essa situação, ele não sabia o que ia acontecer. Enquanto ele estava como escravo de Potifar, ele não sabia o que ia acontecer. Ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho que o Senhor tinha dado para ele sabia disso, mas ele estava vivendo como um escravo. Exatamente. Imagina o que não passou nesses 12 anos na cabeça de José, né? Sim. E é interessante que aqui tem a seguinte referência, Adriana: o sonho se torna um pesadelo, na página 39. Isso. José era o 11º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos porque seu pai o favorecia e o presenteara com uma túnica de várias cores. Essa questão do sonho que se torna um pesadelo nos faz compreender a realidade de muitas pessoas em vários momentos, né? É verdade. Ele não foi desprezado, não foi pelos seus defeitos. Ele não foi desprezado pelas suas falhas de caráter. Ele não foi desprezado porque ele era incompetente em alguma coisa que ele fazia. Muito pelo contrário. Ele foi desprezado porque ele era favorecido. E uma coisa assim que nós precisamos entender que sempre que existir um direcionamento de Deus em relação à vida de alguém, uma promessa, graça liberada, favor liberado na vida de alguém, automaticamente essa pessoa vai desfrutar de perseguição. É verdade. E se José não tivesse guardado o coração dele, Adriana, e não tivesse convicção de quem ele era, ele tinha perdido totalmente não só a sua identidade, mas ele tinha perdido a possibilidade de dar a volta por cima. Por quê? Em todos os ambientes em que ele foi inserido, ele foi obediente, ele foi fiel a Deus e aos seus princípios, e ele não negou quem ele era, o que ele acreditava em nenhum momento. É verdade. Ele, ao ser ofendido, ao ser rejeitado, ao virar um escravo, ele continua sendo nobre e ele continua governando sobre tudo. Aonde ele era colocado, ele prosperava. Onde ele punha as mãos, ele prosperava, né? A casa de Potifar, a ponto de Potifar depositar toda a confiança da sua casa, do seu lar, nas mãos de José. José governou sobre a casa de Potifar antes de governar sobre o Egito. Só que antes dele governar sobre a casa de Potifar, ele governou também sobre as suas emoções, não é verdade? Exatamente, que nós falamos isso, que o primeiro governo foi sobre as emoções e o segundo governo foi sobre as limitações. Sobre as limitações. Porque Emoções quando ele e limitações. vai para a cadeia, lá ele tinha que governar com pouco espaço, com pouco recurso, com uma limitação total de tempo de recurso. Talvez ele ficou anos sem ver a luz do sol. Ele não tinha muito o que fazer. Sim. Mas mesmo assim, ele alcançou um cargo de excelência e de confiança dentro da limitação. Dentro da limitação que ele tinha naquele momento. Exatamente. A gente pode muitas vezes fazer coisas extraordinárias quando temos muito à nossa disposição. Mas fazer coisas extraordinárias com pouco, somente alguém com muita graça de Deus tem a capacidade de fazer isso. É verdade. Né? E alguém que claramente não guardou a mágoa, né, Diane, assim, da situação que ele sofreu. Porque o livro até fala aqui, ó, só para
eu embasar aqui o que eu falei. É difícil compreender a severidade com que esses homens praticaram esse ato. Esses homens são os irmãos de José. Matá-lo já teria sido horrível o suficiente. Porque naquele tempo era muito importante ter filhos, né? Os filhos de um homem carregavam o nome, o legado e tudo que ele possuía. Quando alguém era vendido como escravo para outro país, permanecia escravo até a morte. Sim. Né? A mulher com quem ele se casasse também seria escravo e os filhos também seriam escravos. Então era uma coisa, era uma humilhação, né? Gigantesca, né? E aí a gente pode pensar, por que isso aconteceu? Porque ele contou que ele teve um sonho. Exatamente. Ele não fez nada. Ele não. O sonho não tinha se realizado ainda. Sim. O sonho não tinha se realizado. Né? O sonho era dos feixes se dobrando, né? Sim. Nada tinha sido realizado. Ele só contou que teve um sonho. Um sonho. Que pode ser até uma coisa que poderia até ser encarado como uma... José poderia nem ter acreditado nesse sonho, não é verdade? Sim. Não encarado como uma revelação. Uma ilusão. Né? Uma ilusão, exatamente. Ele só teve um sonho. Então, assim, na prática, ele não tinha feito nada ainda, nada tinha acontecido na vida dele ainda. Somente um sonho, uma promessa que ele acreditou, né? E aí, por conta disso, ele foi vendido, né, como escravo, e depois a gente vê toda a história se desenrolar, né? E outra coisa aqui, Diane, que me chamou a atenção demais é que... enquanto José, obviamente, estava ali na casa de Potifar, né, governando e fazendo o seu trabalho, sendo fiel ao seu senhor, Sim. né, muitas coisas devem ter passado na cabeça dele. Primeiro, ele era um jovem. Ele era uma pessoa jovem. Então, assim, a gente olhando um jovem de 20 anos, por exemplo, 18, 20 anos, né, tem as suas vontades, né, tem os seus sonhos, né? Tem tudo isso. E aí ele estava ali naquela situação como escravo, mas como, né, o Senhor já tinha permitido que ele tivesse aumentado, vamos dizer assim, ele tinha alcançado um grau mais elevado dentro da casa, a ponto dele ser o chefe dos outros escravos, né? Ao ponto dele ser esse chefe. Então, talvez nessa situação tenha passado pela cabeça dele, olha, tá a promessa que o Senhor me fez enquanto eu estava na casa de meu pai, tá perto de se cumprir, né? Olha, as coisas estão melhorando. Eu fui vendido como escravo, tudo bem, mas agora eu estou aqui. Potifar é um homem importante, né, no Egito, e agora eu sou aqui na casa dele, eu sou mais importante depois dele, né? Depois da sua família, aqui dos servos eu controlo, eu tenho o governo dessa casa aqui. Então ele poderia ter pensado assim que não, realmente a promessa está se cumprindo, né? O Senhor está realmente cumprindo o que Ele me prometeu, o que eu sonhei. Está perto, está pertinho, está chegando, né? E aí entra o que Deus está no controle, né? Deus está no controle. Deus está no controle. Olha aqui, ele fala assim, ó, imagino que nunca tenha passado pela mente de José que aquele era o processo de Deus para prepará-lo para governar até que esse dia chegou. O processo, Deus não nos conta os detalhes. Ele nos mostra o destino, mas ele não conta o processo. Ele não conta o processo. O destino... O que significa na prática? Nós temos a visão de onde vamos chegar. Mas nós não sabemos o que nós vamos passar no caminho. Não fazemos Ninguém sabe. Ideia. Não fazemos Era isso que José tinha, né? E talvez nessa situação ele pode ter pensado que não, está chegando perto. Mas aí o que acontece? Uma reviravolta tremenda, né? A mulher de Potifar se interessa por ele e ele não quer trair, né, o seu senhor, a confiança dele. Ele foge. E o que ele pensou? Não, eu fugi, eu fiz certo, eu vou ser recompensado por isso. Não foi o que aconteceu, né? Ele vai ser preso injustamente. Ele vai ser preso injustamente. Quer dizer, ele não cedeu uma tentação, né? Por ser um jovem, de repente, ele pensou nisso também, né? Não vou ceder essa tentação, é a mulher do meu senhor. Então, eu estou fazendo o que é certo, o que meu pai me ensinou. Então, eu estou fazendo o que é certo, mas, de repente, ele vai ser jogado numa prisão, no calabouço. Exatamente. Por ter feito o que é certo. Exatamente. E aí, muitas vezes acontece, Adriana, na nossa vida, a seguinte maneira.
Quando alguma coisa sai do controle. Quando um diagnóstico inesperado, quando uma crise em qualquer ordem surge na nossa vida, como surgiu na vida de José, uma verdadeira crise, muitas vezes nós somos tentados a pensar assim, mas e Deus? Ele perdeu o controle? Onde é que ele está? Ele não viu, ele não podia ter evitado. Senhor, mas por que o Senhor não fez nada sobre isso? Né? Por que as circunstâncias se embolaram dessa maneira? E aqui é interessante na página 45 que tem a seguinte expressão aqui, né? Vejam que eles arruinaram nosso plano para José. É melhor pensarmos em alguma coisa rápida, temos um plano B. Ele faz uma ilustração como se fosse Deus conversando com Jesus e o Espírito Santo, né? Ou conversando ali. E aí? E agora? O plano A foi destruído, meu Deus! E agora? Isso. E o plano B? Aí ele fala assim, Isso. muitos cristãos reagem às circunstâncias de crises, das suas crises na vida, como se fosse exatamente isso que acontecesse no céu. Você consegue ver seu pai dizendo a Jesus, o João acabou de ser despedido. E agora? Porque um irmão em Cristo mentiu sobre ele foi caluniado, ele foi traído lá no emprego, ele perdeu o emprego, ele está desempregado agora. Oh, meu Deus, o que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo? Tem algum plano? Vamos buscar a ajuda dos universitários, né? Nada sai do controle de Deus, ele é soberano. Cada pessoa que nos ofende, cada pessoa que entra na nossa vida e deixa feridas profundas, cada crise que estabelece, aquilo que você perdeu, aquilo que você ganhou, que não deu certo, a porta que se fechou, o relacionamento que fracassou, o Senhor não perdeu o controle de nada. Aleluia. Ele é soberano. Glória a Deus, é verdade. Ele não perdeu o controle. Adriana, mas eu vou te falar, você viver isso quando você está no meio da crise não e é entender, fácil, né? não é fácil. É isso, é esse panorama que nós estamos falando. Porque hoje a gente olha a história de José, uma história abençoada, de vitória, né? De conquista, de crescimento. Mas enquanto ele estava no processo, não foi assim. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não começou lá, não, meus irmãos estão me vendendo aqui, mas depois eu vou ser governador do Egito. Não, ele não sabia, ele não via nada na frente dele. E mesmo assim, Deus estava no controle. Sim. Deus nunca perde o controle. Não tem plano B. Sim. Né? Deus sempre está no controle, ele sempre está fazendo. Né? Ele sempre está cuidando, ele sempre está levando, né? Ele sempre está nos conduzindo. Exatamente. E nesse processo, se a gente pudesse categorizar, Adriana, será que existem dores que são maiores do que outras? Será que existem relacionamentos que, quando eles são acometidos pela ofensa, dói um pouco mais? Eu vou te falar uma coisa assim, por vivência mesmo na minha área profissional, assim. Quanto mais íntimo o relacionamento, quanto mais próximo, quanto maior a expectativa, quanto maior o vínculo de intimidade, maior a decepção e maior é a ofensa. É verdade. Sabe? Quanto maior a expectativa, né, que você tem numa pessoa, numa situação, numa liderança, certo? Maior é a ofensa. E é engraçado porque quando nós temos expectativas com irmãos em Cristo, irmãos de sangue, amigos, né, até mesmo relacionamentos, pessoas que estão em um nível próximo a nós, você se magoa, você se ofende, você se entristece, mas aqui ele já no final do capítulo 3, para entrar no 4, ele fala assim, uma coisa é você ser rejeitado, ofendido, vamos dizer mais, desprezado, caluniado, por um irmão, por uma irmã, por um próximo, por um semelhante. Mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Nossa, eu estava relendo isso também hoje aqui, e é a história de Davi, né? Exatamente. É a história de Davi. Uma coisa é você ter um irmão, que já é muito difícil também, que foi o caso de José, né? Seu irmão trair você, ou até mesmo um amigo muito próximo, um familiar, né? Alguém, uma liderança da igreja. Um cônjuge, um filho. Outra coisa é o seu pai. Sim. E é tão engraçado que quanto maior o lugar de honra que Deus quer te colocar,
maior será a ofensa que talvez vai te confrontar. É verdade. José tinha um cargo de governo, mas ele não ia ser o faraó. Uhum. Então Deus permitiu ele ser ofendido pelos irmãos. Uhum. Mas Davi ia ser o rei. Ele ia ser o pai da nação. E ele precisava entender qual é o papel de um verdadeiro pai. E para isso ele aprendeu na pele o que não fazer. E o que não deveria ser replicado no tempo em que ele fosse rei de Israel. E quem era o pai, né? De que pai é esse que a gente está falando? A figura que a Bíblia ilustra como pai para Davi era o próprio Saul. Que é o sogro dele, né? Sogro, o rei. Rei. Aquele que de alguma maneira o acolheu quando ele matou Golias. Deu a sua filha em casamento e ele foi morar na casa. No palácio, nas recâmaras do rei. Ele foi morar junto com Saul, se tornou melhor amigo de Jonatas. De Jonathan, ele foi, como se diz ali, incluído na família como um genro. Como uma pessoa da família mesmo, né? Como um filho. Sim, né? como um filho. E talvez Davi lembrou da promessa. Lembrou de Samuel deitando o azeite, né? A unção. Que passou pela cabeça dele, talvez ele lembrava, nossa... É agora. Samuel tinha razão, realmente eu vou ser o rei. Eu já sou o genro. Eu não sei como é que o senhor vai fazer. Tá pertinho, nossa, né? tá ali, eu tô vendo, tô enxergando já. Exatamente. E ele não imaginava o processo que ainda estava por vir. Que ainda estava por acontecer. É incrível. E que foi doloroso, né? E foi grande, foi penoso para ele. Ele realmente teve que fugir. Sim. E é incrível, nunca vai existir um processo de aperfeiçoamento na vida de ninguém. Nunca vai existir um processo que não perpasse pela ofensa. Nunca. Isso é forte. O Senhor sempre vai utilizar e vai permitir que a ofensa esteja no nosso caminho para forjar o nosso coração. Uau. Porque a ofensa é a maior dor, ou seja, ser ofendido, ser traído, rejeitado por alguém, sempre vai levantar em nós toda a possibilidade de orgulho, de arrogância, de defesa, de, de soberba. Todo o potencial que nós temos de autodefesa vai suscitar quando a ofensa vem até nós. Não existe maneira de Deus te dar um coração como o de Jesus. Você que pede tanto o coração como o de Jesus. Senhor, eu quero ser manso e humilde como Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. É mesmo? Você quer? O Senhor vai colocar algumas pedras, vai permitir algumas pedras de ofensa visitar o seu caminho. É verdade. Para que seja forjado em você um coração como o de Jesus. Manso e humilde. E Davi? Então, minha amiga, vamos falar de Davi. Vamos falar de Davi. Davi era genro, né, de Saul, e Saul percebeu, né, como a unção já não estava mais com Saul, né? A unção de Deus já não estava mais com Saul. Isso era claro para ele. E todas as guerras que Davi lutava, Davi era o general de guerras, né? E o Senhor dava as guerras. Todas as guerras que Davi ia, o Senhor honrava. Era um vencedor. Então, Saul foi olhando aquilo, né? E aí, eu acho que foi um ápice que teve, foi na volta de uma das guerras, né? Então, toda a cidade começou a cantar uma música, né? Saul matou milhares e Davi... Dezenas de milhares. Dezenas de milhares. 10 milhares. 10 milhares. 10 milhares. Né? Então, Saul, aí ali, o que Saul pensou? Eu tô perdendo meu lugar. Né? Estou sendo colocado para trás aqui, eu sou o rei ainda. Então aquilo consumiu o coração de Saul e ele começou a perseguir Davi. Perseguir para matar, a ponto de Davi ter que sair correndo, largou para lá, deixou sua esposa, né? Largou lá e fugiu. Fugiu e ele ficou um tempo fugindo, né? Eu acho que foram uns 2 anos. Eu não sei. Foi um tempo maior, depois a gente pode até verificar isso, né? Mas ele ficou peregrinando muitos anos. Muitos anos. Até que Saul morresse. E aí, olha só para você ver como mesmo Davi, Davi ainda não era rei aqui, mas ele teve 2 oportunidades de matar Saul, 2 oportunidades, e ele não fez.
E aí, aqui no livro, ele fala assim, eu até sublinhei aqui. Olha aqui. Não os mate, porque quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Davi, mesmo sendo um ungido do Senhor, ele sabia que Saul também era. Ele sabia que Saul também era. O que seria assim? É compreensível. Tem uma pessoa me perseguindo, eu sou ungido do Senhor. Aquela pessoa lá também é ungido do Senhor, mas eu também sou. E essa pessoa está me perseguindo para me matar. Seria até assim, vamos usar essa palavra, né? Compreensível se ele encontrasse primeiro e falava, não, ou como eu ou você, então eu vou, né? Mas ele não fez. Sim. Mesmo sendo ungido do Senhor e sabendo que ele era, ele não ousou levantar a mão contra Saul. Porque ele sabia que a unção do Senhor estava sobre ele também. Mesmo ele não estando agindo corretamente. Né? Nossa, isso, incrível, meu Deus, assim, é assustador isso, assim. Eu pesquisei aqui, Adriana, ele fugiu 13 anos. 13 anos, não, então, muitos anos. Uma peregrinação de 13 anos, e dentro desses 13 anos tem os valentes de Davi, tem as suas temporadas em cavernas, de um lugar para o outro fugindo. E é tão interessante isso. Sem casa, sem esposa, sem família, sem nada. Sim. Inclusive, a esposa dele foi dada a outro em casamento, né? Nesse período. Exatamente. Então foi assim, ele perdeu tudo que ele tinha. Destituído, né? De tudo. E aí entra a beleza do reino de Deus. E a lógica totalmente... incompreensível a nossa mente humana, a matemática de Deus não bate com a nossa matemática. Quando Jesus veio e começou a falar sobre o reino de Deus para os seus discípulos não entendiam. Eles queriam brigar entre si para descobrir quem era o maior, quem ia sentar à direita, quem seria o mais exaltado. E Jesus, dia após dia, com exemplo e com palavras, ele mostrava: só é maior quem é o menor. Só tem relevância no reino de Deus quem serve mais. Quem serve mais. Só tem relevância para Deus aquele que é mais humilde, aquele que sofre o dano, sabe? E é incrível isso, Adriana, porque quando a gente olha para a realidade, para a prática, que benefício tem você sofrer o dano? Que benefício tem você poupar alguém que não te pouparia um segundo sequer? Exatamente. Que benefício tem você resguardar a honra de quem te desonrou, te caluniou? Que benefício tem você resguardar a sua língua e não falar mal de alguém que te fez mal? Você está na sua razão. Mas na lógica do reino de Deus, o que esse livro vem nos trazer como princípio espiritual é que um coração humilde, verdadeiramente manso como o de Jesus, não diz sobre o que você sofreu, o que você passou, o quanto você foi ofendido. É o quanto você consegue se parecer com Jesus e perdoar, ser humilde, ser manso. Sabe, assim, eu tenho um exemplo vivo, assim, dentro de casa, e às vezes é até difícil, que eu falo de casa, assim, família, sabe? Às vezes é até difícil para mim, me dá um nó, às vezes, entender essas experiências. O meu pai, ele é um tipo de homem que tem um coração muito puro. E eu já vi inúmeras vezes. Às vezes a pessoa fez um negócio que o danificou, que o prejudicou. E aí passa alguns dias, tá lá a pessoa de novo, almoçando, jantando, convivendo, ele honrando na mesma alegria. Eu já vi o meu pai tratar bem pessoas que literalmente roubaram dele. Uau. Sabe? De, talvez, na relação ali de trabalho, de alguma maneira o defraudar. Defraudou. E ele continuar tratando como amigo, como filho. Já vi isso, não é o que me contaram. E eu tô te falando isso, Adriana, muitas vezes eu, na minha pouca compreensão de algumas coisas, eu olhava para aquilo e eu pensava, gente, não tem. Por que ele tá fazendo não isso? Tá certo isso. Tá errado. Tá errado. Não, gente, porque se ele você não aprendeu a colocar limite. Isso. Meu Deus, ele precisa. Vem cá, pai, deixa eu te explicar uma coisa. Quando alguém te dá um cano, pai, você não conversa mais com a pessoa. Você, por favor, assim você dá um gelo. Né? Você dá um gelo, você não convida mais para jantar, você não faz mais churrasco.
Mas não tem quem faça isso entrar na verdade, cabeça dele, porque é ele tem um verdade. coração muito puro. Por que eu tô falando isso? Porque isso é loucura. Não, mas até você falar isso, você fala assim, não, é lógico, a pessoa fez isso comigo, eu não preciso mais chamar ela aqui, eu não preciso mais fazer tal coisa, né? Na lógica humana, isso é completamente compreensível. Não é verdade? Sim. É completa. Sim. Se você contasse uma história dessa, não, fulano fez isso comigo e por isso eu não converso mais, eu dei um gelo. Você fala, é mesmo, amiga, Sim. não é? Porque essa é a lógica humana, né? Mas não é Exatamente. isso que Exatamente. é a lógica do reino, né? Exatamente. Que o Senhor nos ensinou. A gente não está falando aqui que é fácil. Né? Porque senão fica assim, não, mas aí eles estão falando, é muita hipocrisia. Não estamos falando que é fácil. Porque eu tenho certeza que todo mundo vai ter um exemplo, uma história, vai se lembrar de alguma coisa que aconteceu que você foi lesada, assim, visivelmente, não tem como a outra pessoa estar certa na situação. Sim. Mas, e você se achar assim, não, eu realmente... O que a gente quer mostrar aqui, né, Diane, eu acho que essa é a mensagem principal, Sim. é que mesmo que você tenha sido lesado, defraudado, blasfemado, de alguma forma rejeitado, você não precisa reagir como a sua carne quer. Exatamente. É fácil? Não. Não é fácil. Mas você não precisa, você pode ter uma reação com a mente de Cristo, com os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Né, do reino, que é isso mesmo. E aqui, Diane, assim, você falou isso só para complementar mesmo. Hoje, muitas vezes, não tem uma perseguição assim de matar, né? Não, tem um ungido aqui do Senhor, um líder, aí tem o outro líder, mas não é matar, não é? Não é assim hoje, né? Não. Mas é a língua, né, Diane? É a língua. Aqui em Provérbios 18, 21, ele até cita aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Exatamente. Então, às vezes, a gente não está ameaçando a pessoa realmente de morte física, mas nós estamos defraudando, falando dessa pessoa, blasfemando, espalhando conversas, né, coisas que não edificam em nada o reino de Deus. Exatamente. E defraudam, né, e traz morte. E traz morte, né? Essa maledicência, esse suscitar contenda entre os irmãos, é algo que o Senhor realmente abomina e odeia. E eu vou te falar uma coisa. A inveja é um sentimento muito maligno e que as pessoas precisam ter muito cuidado. Adriana, quando você vê algo de bom no outro, eu gosto tanto dessa definição, eu escutei uma determinada vez, nunca me esqueci. Até a psicologia, Melanie Klein, uma psicanalista, ela fez uma obra sobre inveja e gratidão. Ela gastou tempo para estudar isso. O porquê desse sentimento primitivo e tão competitivo, tão destruidor. Destrutivo é a descrição que ela dá, é destrutivo. Mas eu escutei uma definição que falou muito ao meu coração. A inveja nada mais é do que você se incomodar e se entristecer, se irritar, se indignar com a bondade de Deus sobre a vida de alguém. De outra pessoa. Sabe, Deus tá sendo bom. Você olha pra sua vida, mas eu tenho tanta coisa ainda, isso aqui não tá dando certo. Aí você olha pra vida e você acha, na sua cabeça fantasiosa, mas fulano, o marido dela é assim, o filho dela é assim, ela mora em casa tal. Olha só os talentos, os dons. E você olha a pessoa pela aparência das coisas. E eu vou te falar uma coisa, você não sabe. Quantos pacotinhos de sal aquele casamento eles já comeram juntos. Você não sabe quantas pedras no caminho, quantos espinhos, quantas lágrimas, quanta renúncia. Às vezes você tem uma inveja de uma coisa que você nem conhece de verdade. Porque verdade. Você não está bem resolvido com as suas coisas. Não tenha inveja da bondade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é riquíssimo. Amém. Riquíssimo. Ele pode dar abundâncias, ele pode abrir os céus e abençoar alguém em todas as áreas da vida daquela pessoa, transbordar, que isso não modifique em nada o que ele vai fazer na sua vida. É verdade. Não tá tirando de outro para dar, não tá tirando de você para dar pro outro, não. Nada. Ele é muito rico, ele é rico, né? Ele de fato é dono de tudo. Exatamente. Né? O que é reservado a você está reservado. E voltando um pouquinho nessa parte da ofensa, Adriana, me veio à memória. Eu sempre escuto e leio algumas coisas da Joyce Meyer, mas
essa semana passada, eu escutei um trecho do testemunho dela que me marcou muito. Eu, assim, não tinha escutado com tanta intensidade ela falar sobre isso. O que ela relatou lá? Que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na vida dela há muito tempo. Ela já tinha um ministério. Talvez você está escutando a gente, você seja uma pessoa que já tem um ministério, que você já tem uma família, que você já conquistou muitas coisas na sua vida. Mas o Senhor quer te aperfeiçoar. É verdade. Nessa parte da ofensa, sabe? Quer curar algumas feridas que algumas ofensas do passado deixou. E lá, ela, literalmente, assim, ela começa a relatar que o Senhor começou a cobrar dela uma atitude. E o Espírito Santo falava assim para ela, pega os seus pais, compre uma casa e cuide deles até eles falecerem. E ela repreendia, e ela brinca e fala assim, ela repreendia, aparta-te de mim, Satanás. Sai daqui, Satanás, essa em nome palavra de não Jesus. é de Deus, né? Satanás está me perturbando. E o Espírito Santo de Deus continuava confrontando, e ela, muito engraçada, fala que novamente o Espírito Santo de Deus falava, compre uma casa, uma boa casa, e cuide dos seus pais até que eles morram. E ela começava a falar no espírito dela, Senhor, eu já perdoei, mas eu vou ter que conviver, eu vou ter que cuidar deles. Nossa. E ela conta, eu vou ter que cuidar de um pai que por 15 anos, semana após semana, não foi moléstia, foi estupro. Meu Deus. Ela era estuprada, ela conta isso, é muito forte isso. Nossa. E teve uma mãe omissa, negligente, que nunca fez nada pra... Sabia e nunca fez nada pra aplacar a dor, sabe? E ela obedece o Espírito Santo de Deus. Ela compra uma casa, uma boa casa. E cuida deles. Cuida deles até que o Senhor os leva, até que eles sejam recolhidos. Adriana, é isso. Você sabe o que é o padrão do céu? Eu de verdade, assim, o padrão do céu, ele não se compara com nada na mediocridade humana. Nós não temos capacidade para entender. Nós não temos capacidade de viver o padrão do céu. Nós só podemos agradar o coração do Senhor, nós só podemos aprender a discernir como agradar o coração do Senhor quando nós estamos dispostos a mortificar a nossa carne. Você não vai conseguir viver sem ofensa se a sua carne for forte e mandar em você. Você tem que ser guiado pelo Espírito, como Davi foi, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele, por ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele tendo Saul como pai, ele disse, eu não vou dar a ele o que ele merece, eu não vou dar a ele o que ele me deu, eu não vou dar a ele uma devolutiva das ofensas que ele me fez sofrer, eu vou dar a ele o que eu tenho. E ele deu honra, porque ele tinha honra. Exatamente. Ele deu humildade, porque ele tinha humildade. E ele deu o reflexo do próprio Cristo, porque ele tinha uma vida intensa de comunhão com Deus. Ele tinha um coração de adorador. Sabe? Cantar com a nossa boca é muito fácil. É verdade. Pôr um hino, eu amo, da Cassiane. Pôr um louvor, sabe? Da Ana Paula Valadão, Se Derramar. Pôr a Sara Faria. Pôr um louvor que você ama, sabe? Cantar lá, os planos de Deus não se frustrarão, sabe? Mas alcançar um nível de maturidade, Adriana, tal, em que você consiga ter um coração como o de Davi, sabe? Isso aqui solta bombas atômicas no mundo espiritual. Satanás tem que sair correndo. Porque ele pode fazer a arapuca que for, que ele não vai ter seu coração. Ele não vai ter. Porque você entende que não importa a circunstância que seja colocada no seu caminho, o seu coração é do Senhor. E a sua mente é a mente de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que te governa. Aleluia. É Ele, para Ele todas as coisas, é dele. Aleluia, e você não vai Jesus. abrir mão de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Aleluia, você não vai perdoar Jesus. porque você é boa, porque você é bom. Você não vai... honrar alguém que te magoou, não é porque você é bonzinho, porque você é hipócrita. Você vai fazer o que o Espírito Santo te mandar fazer. Glória a Deus. Que seja com bens materiais, que seja com palavras, que seja com perdão genuíno, voltando a conviver se for necessário. É verdade. Devolvendo um lugar. Que foi o que aconteceu. Mas só pra gente não perder aqui esse gancho, nós profetizamos essa palavra para você que está ouvindo aqui. Você não precisa reagir conforme a sua carne, né? Você não precisa dar uma devolutiva na altura que você recebeu a ofensa. Você Amém. pode você pode dar a outra face que o Senhor nos ensinou. Você pode fazer o que o Senhor quer que nós façamos, que é cuidar de um pai que estuprou a sua filha
né? E uma mãe que sabia e foi omissa. Sabe, é essa a verdade do evangelho. Tem uma ofensa, algo assim, talvez... Parece que não me tem algo mais pesado do que isso para... Que vem de um pai. Porque vem de um pai, exatamente. Porque quando vem de um irmão, como foi o caso de José, um irmão. Mas pai, quando a gente não espera isso de um pai, de uma mãe. Exatamente. E é engraçado que aqui fala também, e não só do pai biológico, Sim. porque no caso de Davi, não era o pai biológico, mas era a figura que o Senhor tinha colocado de autoridade, de cuidado, que o Senhor tinha colocado na vida de Davi. Né? Mas tem casos que é realmente o pai biológico, aquela pessoa que você espera ser o seu protetor, o seu provedor, alguém para te ensinar o que é certo fazer. É justamente dessa pessoa que você tem o respeito, que você tem a admiração, que é o seu herói, né? Que às vezes vem a maior ofensa da sua vida. Exatamente. E superar esse tipo de ofensa requer um contato e uma experiência muito profunda com o amor de Deus, Adriana. Com o amor de Deus, exatamente. Se você não for alcançado com um amor profundo, sabe, assim, sem superficialidade, se você não compreender, não apenas com a sua mente, mas com o seu coração, a realidade do amor de Deus, você não consegue superar essa ofensa. Porque quando a ofensa vem nesse nível de um pai, de uma figura de autoridade, de um pastor, de uma mãe, de alguém que deveria... Eu fico pensando numa cena, assim. Um bebezinho, quando ele é pegado no colo, qual é a expectativa? É ser cuidado. Uma criança não tem expectativa de um pai, de uma mãe, de ser espancado, abusado. A expectativa é de proteção. Nós somos assim, nós temos expectativas das pessoas que são figuras de autoridade. Então, o Senhor está ministrando nessa tarde, sabe? Que você possa mergulhar no amor do Senhor com toda a intensidade do seu coração. E eu vou te falar uma coisa, não é do dia para a noite. Não é de uma vez, não é em um culto, não é com a leitura de um livro, não é lendo um versículo. É dia após dia, clamando e permitindo Ele arrancar todas as pedras, até que você tenha compreensão do tamanho do amor dele, da altura e da profundidade, não só na sua mente, mas no seu coração. Aleluia. A gente não se sente amado do dia para a noite. Não. A gente compreende muito com o cérebro. A nossa mente, ela é boa para captar as informações, mas a nossa alma e mais, para isso chegar na profundidade do nosso espírito. Nossa. São muitas camadas de orgulho. Que tem que perfurar para entrar. Exatamente. Tem poços, dependendo da quantidade de água que você precisa de ferramentas mais fortes e você tem que furar buracos mais profundos. Então, quando a ofensa vem de um pai, como essa figura, né, de Saul para Davi, a ofensa é muito grande, mas o Senhor, Ele está te restaurando, Ele está te mostrando que se você tiver um coração sensível ao Espírito Santo de Deus como Davi, você vai se apegar ao amor de Deus e você vai ser curado e vai seguir em frente e ser restituído em nome de Jesus. O Senhor vai restituir tudo que o inimigo roubou de você, todas as situações que você de alguma maneira foi lesado, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja defraudado emocionalmente, o Senhor vai restituir para você. O Senhor vai dar em dobro, 10, 20, 100 vezes mais. O Senhor vai restaurar a sua vida a ponto de você cuidar daquelas pessoas, cuidar de quem te feriu. Só o Senhor pode fazer isso, Diane. Não tem outra explicação. Exatamente. A ciência... Não tem como. Como que a ciência vai explicar isso? Não tem como. Exatamente. Esse é um nível profundo de perdão. E não é só perdão, porque se for só perdão, é o que ela falou, né? E que às vezes a gente fala, não, eu já perdoei. Tipo assim, a minha parte... minha parte eu já fiz. O Senhor mandou perdoar, 70 vezes 7, tá perdoado. Conviver, cuidar, não, né? Exatamente. Só uma pessoa que realmente entendeu e digo mais, experimentou a profundidade do amor de Deus, o que o amor de Deus é capaz de fazer na nossa vida, no nosso interior, pode manifestar um amor desse para uma pessoa que feriu ele. Exatamente, porque uma coisa é você perdoar e não fazer igual.
Isso. Eu perdoo e não faço igual porque eu sei que isso é errado, isso. é moralmente errado. Então tá tudo certo, sigo a minha vida. O fariseu faz isso. Qualquer pessoa faz. Você não precisa de ajuda para isso. Não precisa. Você não precisa. É, exatamente. Agora, você cuidar de alguém que não te deu nada de bom, dar honra Dar honra. para quem desonrou, resguardar a imagem de quem tripudiou de você, não criticar quem só te deu crítica, resguardar e ponderar, não, gente, não vamos pensar assim sobre essa pessoa. Ela deve ter essa pessoa tem os motivos dela, tem as dores dela. Sabe, você dá uma ré, não fomentar. Não fomentar. Aquilo. Frear a sua língua. Porque a vontade é de vir falar, não, foi isso mesmo, fez isso comigo. Exatamente. Mas você não falar, segurar. Exatamente. E falar isso, né, Diana? Você tá falando, vamos deixar pra lá isso aqui, vamos fazer aqui o que o Senhor está nos mandando fazer. É só quem de fato experimentou o amor de Deus. Exatamente. E quem entendeu. Não tem outra explicação. Porque perdoar é uma coisa. E perdoar, nós temos, vamos dizer assim, né? Nós ensinamos, nós aprendemos isso. Exatamente. Né? Nós aprendemos isso. Todo mundo, você ensina pro seu filho, provavelmente, né? Sim. Ó, temos que perdoar o coleguinha em sala, né? Mas fazer isso. Adriana, Jesus ele veio aumentar o padrão, o parâmetro para tudo. Subiu. Se a gente pensa que ficou mais fácil, ficou mais difícil. A lei que você ia lá uma vez por ano e oferecia o sacrifício era muito mais fácil, meu filho. Deixa eu te contar uma coisa, o negócio ficou muito mais difícil. O padrão subiu, elevou demais. Porque antes, a aparência das coisas, até que assim, né? Oh, meu Deus, pelo nível de revelação que eles têm, tá tudo certo. Mas quando você tem uma revelação do Deus vivo que se faz carne e vem lavar os pés dos seus discípulos em humildade. Meu Deus, não tem mais. Você tem um parâmetro. Você tem um padrão. Você tem um sacrifício perfeito à sua disposição. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Sabe, você pode buscar de uma fonte inesgotável para tudo que você não tem capacidade. Jesus. Ele já te fez capaz. Ele já te fez. Ele já nos fez capazes Aleluia, de vencer as ofensas, as amarguras, as tristezas, sabe? Então, assim, não é fácil, sabe? Adriana, eu vou te falar, resguardar a imagem e oferecer algo bom. Se você sabe que aquela pessoa, a primeira oportunidade que ela tiver, sabe? Ela vai procurar te criticar, ela vai procurar seus erros. Vai. E você vai exaltar as qualidades. Cada um entrega o que tem. Se você sabe entregar honra, entregue honra. Entregue honra. Deixe aqueles que entregam desonra se haver com Deus. Isso. Em outras palavras, não se vingue. Não se vingue. Não busque a sua vingança. Minha é a vingança. O Senhor falou isso. Ele vai cuidar. E é maravilhoso, assim, eu não sei como é que você está recebendo essa palavra aqui, aí onde você está. Aqui onde nós estamos agora, eu estou para pular dessa cadeira aqui, terminar esse podcast. Irmãos, porque esse é o amor de Deus por nós. É esse reino que o Senhor, é esse o reino do Senhor que Ele quer trazer aqui na Terra. Exatamente. Para nós agora. Não é para daqui quando Jesus voltar e arrebatar, não é para nós enquanto nós estamos vivendo aqui. E assim, esse livro tem tantas situações, exemplos, experiências desse autor, né? Ele tem um ministério, mas assim, antes dele ser conhecido, né? Porque a gente tá vendo agora, é igual aquele negócio do parâmetro. Eu tô olhando a história de José por cima, eu sei tudo o que vai acontecer, depois ele vai ser rei, ele vai ser governador, tá ótimo, né? Que bênção. Sim. Não, mas antes dele ter um ministério grande, assim, o John Bevere, ele foi pastor de igreja, ele foi líder, antes de ser pastor, ele foi líder. Então, tinha liderados. Antes de ser líder, ele tinha um líder. Ele foi submisso. Ele foi submisso. E aí ele conta aqui várias situações. E é engraçado, eu não sei, uma situação ficou muito forte na minha mente, que um exemplo que ele deu. Ele era um liderado e o pastor que era líder dele, de alguma maneira, começou ele não deixa claro aqui também o que aconteceu, mas começou a difamar
defraudar ele com palavras mesmo, né? E a gente sabe que né, dentro assim da igreja, às vezes tem muito isso, né? Começa a falar de fulano, Beltrano tá falando de fulano, aí fica um negócio assim. Então, ele conta essa situação aqui também. E aí que ele teve a oportunidade de falar pro superior dos dois, de falar tudo, e ele ia falar. Ele estava com tudo preparado para falar. As provas. Mas antes de ir, o Espírito Santo falou, não. Ele não falou, ele não foi lá defraudar, ele não foi lá defender a sua honra. Exatamente. Não é nem colocar o outro assim, falar mal do outro, não, eu vou defender, mas ele não fez. Ele não fez, o Senhor mandou aquieto o seu coração. E aí ele conta lá depois que o Senhor cuidou da situação. Sim, o Senhor fez... A situação veio à tona por outras vias, sem precisar pôr a mão. Exatamente, por outras vias. Então, o Senhor tem a maneira de trabalhar. Então, o Senhor está vendo toda a situação que você está passando. Tudo que você está passando, o Senhor está vendo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Então, Ele está vendo uma situação em que você foi defraudado, que você foi injustiçado. Ele está vendo. Sim. Ele não perdeu o controle, ele vê ainda. Ele vê que você ficou atingido, que você foi atingido. Sim. Né? Mas a palavra que ele deu aqui, e que muitas vezes se encaixa para nós, né, Diane? Para não dizer todas as vezes. Exatamente. O Senhor não quer que a gente saia fazendo vingança, não. Exatamente. Deixa eu vir aqui, menina, eu vou vingar a minha honra, eu vou estabelecer a minha... eu vou mostrar aqui que eu não estou errado. Eu não estou nem vingando, eu estou mostrando aqui que eu não estou errado. Nem isso ele fez. E o Senhor depois contornou a situação, veio à tona o que tinha acontecido por meio de outra pessoa, sem ele precisar pôr a mão. Exatamente. Minha vingança, diz o Senhor. Então, nós não temos que ir atrás, que fazer vingança. Exatamente. E que vingança é essa? Adriana, a gente fica pensando muito assim nessa vingança, né? E o Espírito Santo de Deus testificou ao meu coração. Não existe maior vingança do que essa pessoa que andou por caminhos tão errantes possa se converter. A vingança do Senhor não é uma vingança, às vezes, a gente pensa assim, nossa, ele vai pegar essa pessoa e fazer ela de picadinho, assim, ó. Sei lá, se por exemplo uma pessoa não é crente, a maior vingança que o Senhor possa dar é essa pessoa converter e congregar na sua igreja, já pensou? Exatamente, e fazer, reconhecer os maus caminhos, né? E voltar atrás, falar, me perdoa, eu te persegui lá na empresa, ou, né, se for alguém da sua família, me perdoa pelo tempo. Essa é a maior vingança. Eu falo isso porque não existe, entre aspas, vingança maior do que o Senhor converter aquilo que Satanás arquitetou para ser perdição e ser convertido em bênção. Essa é a verdadeira vingança do Senhor. Porque ele vai vingar de quem? De um mero mortal? Pois é. Que não sabe a diferença da sua mão direita e da sua esquerda, muitas vezes? A maior vingança, meu filho, pelo amor de Deus, a maior vingança do Senhor é contra o inferno. Quem precisa perder é Satanás. Isso, exatamente. E nós, às vezes, guerreamos com pessoas de carne e osso e nos esquecemos que por trás de cada atitude disfuncional, de pensamento equivocado, de cada ofensa, tem um demônio, tem uma legião de demônios, tem principados e potestades. Que é a nossa guerra. A verdadeira guerra. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E até, Diana, você falando assim, porque... A gente contou desse exemplo aqui. Não, então o Senhor foi lá e vingou. Não, então o nosso Deus... Mas ele... Olha, os caminhos do Senhor são muito maiores e melhores que o nosso. Exatamente. Deus pode ter permitido uma situação vir à tona para mostrar até para essa pessoa que foi o agressor, o que provocou a ofensa na outra pessoa, que ela estava errada. Porque o Senhor quer salvar ele também. Exatamente. É igual a Diane falou que a vingança... Qual que é a vingança? Ninguém ir pro inferno. Deixar o diabo lá sozinho. Exatamente. Não é? Exatamente. Você fica aí sozinho, só você. Então, ele tira todo mundo de lá. Então, o Senhor quer salvar também o agressor. Sim. O pai que abandonou a filha, o pai que abandonou a casa, a família, quem falou mal, quem, de alguma maneira, defraudou. Sim. O Senhor quer salvar essa pessoa também. Exatamente. Oh, Jesus, esse é o nosso Deus. Que mensagem poderosa. Exatamente. Oh, meu Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui só porque eu preciso falar isso.
Mas se você foi tocado com essa palavra, se o Senhor está falando, se o Senhor está falando ao seu coração, se você foi tocado com essa palavra, pega esse episódio aqui, esse link, encaminha aí para alguém agora em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal também se você não se inscreveu ainda. Essa é uma maneira de você colaborar, né, Diane, com esse trabalho. Essa é uma maneira de você abençoar essa ministração, para que ela chegue, assim como ela chegou até você, ela chegue também a mais pessoas. Exatamente. Porque, olha, Diane, tem tantas pessoas tão feridas. Muitas. A gente olha para as pessoas, né, dentro da igreja mesmo, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e a gente não sabe o que essa pessoa está passando por dentro. Tem muitas pessoas feridas. Muitas pessoas feridas. E às vezes essa pessoa, ela é tão magoada que ela não consegue falar disso, né? Ela guarda aquilo ali dentro de uma bolha, né? Por anos. E o Senhor não quer isso. Ferida guardada não é ferida curada. Exatamente. O Senhor quer curar a sua ferida. O Senhor quer trazer, e para curar às vezes dói. Exatamente. É igual um machucado. Às vezes a gente tem um machucado, às vezes a gente não quer pôr a mão, né? Um corte, acabou, você não quer pôr a mão. Eu lembro que eu quebrei o braço quando eu tinha 7 anos. Precisei fazer 2 cirurgias nesse braço. Esse braço aqui meu é um milagre. Era para ele ter ficado menor que o outro, porque ia tirar um osso, assim, foi uma coisa, foi um outro testemunho que depois eu vou contar, né, porque provavelmente eu não teria conseguido tocar um instrumento que hoje é, né, a minha profissão também. E eu lembro, Diane, assim, é engraçado porque assim, eu lembro da dor que foi muito grande. Eu tinha 7 anos, então, mas a dor eu lembro. Eu lembro que era uma dor insuportável que eu sentia. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital, né, eu tive que botar o braço assim para fazer um raio-x. Nessa hora, eu lembro de eu chorar, assim, eu só fiquei lá porque me seguraram, porque o braço estava todo quebrado. E aí, então eu tive que botar o braço lá e tirar foto. Aquele raio-x, né, de 30 anos atrás, que não é nem como é hoje, né? Mas eu lembro que doía muito, né? Mas sabe qual que era a minha vontade? Sabe o que eu falei? Eu nunca vou esquecer disso. Eu cheguei no hospital, assim, virei assim para quem estava me levando no hospital e falei assim, não, vamos embora. E já melhorou. Nem tá doendo meu braço. E assim, é lógico, obviamente, que eu estava mentindo, porque eu estava com medo de entrar no hospital, né? Obviamente. Porque o negócio, eu precisei fazer 2 cirurgias, então, lógico que não estava curado, né? Eu precisou abrir o meu braço, colocar um pino e depois tirar o pino. Então, mas por que é o medo da gente dar a ferida para outra pessoa cuidar? Sim. Por quê? Porque tá doendo. Então, para mim, eu queria ficar daquele jeito, com o braço quietinho, embora e dormir. Sabe? Mas não podia ser feito aquilo. E se você ignorar, você ia ficar com o braço inválido. Se eu tivesse ignorado, provavelmente meu braço estava deficiente, né? Exatamente. Defeituoso. E é por isso que existem tantas pessoas infrutíferas na obra de Deus. Porque mordem a isca de Satanás, que é a ofensa, e não conseguem ser curados. Nem das feridas do passado, novas feridas surgem no presente e vão continuar surgindo. E nós carregamos esses relacionamentos mal resolvidos por onde passamos. Exato. E o Senhor quer curar. Exatamente. Né, Diane? A nossa dor, assim, talvez a nossa maior dor é na alma. Né? A nossa alma, ela é muito ferida, muito machucada com palavras, né? Com situações, com ofensas não resolvidas. Sim. Exatamente. Essa é a nossa dor e o Senhor quer curar essa dor. O Senhor, mas para isso ele vai ter que tirar o paninho que você colocou por cima, aquela bolinha que você construiu, ele vai ter que furar. Exatamente. Mas ele só vai fazer isso se você der oportunidade, se você deixar. Porque o Senhor, ele não vai entrar onde ele não é convidado. De forma alguma. Mas por experiência própria, e não apenas só a experiência física que eu contei, mas por experiência própria é a melhor solução, é a melhor saída que nós temos. É verdade. Deixar o Senhor tratar. Exatamente. Deixar o Senhor curar. E poder lembrar daquilo sem dor, né? Como uma experiência que o Senhor deu para que você cresça espiritualmente e mais, para que você ajude outras pessoas que estejam passando. Porque na minha visão é isso que o Senhor quer. Exatamente. Ele quer que você resolva, que você permita que ele cure para você curar outras pessoas.
Sim, mostrar que existe solução. Mostrar que existe solução. É possível se você confiar no Senhor. É verdade. Ele pode fazer uma obra completa. Aleluia, Jesus. Eu estou sendo muito ministrada aqui nesse dia, Também, viu? como a unção do Senhor é forte. Para despedaçar jugo. É verdade. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir mais, Diane? Vamos mais um pouco? Vamos mais um pouquinho nesse livro aqui? Eu acho que cabe. O gancho Lembrando que, você que abriu, no final desse episódio, só desculpa te interromper, nós vamos, se você ainda não tem esse livro aqui, A Isca de Satanás, sim. o Eliel, junto com o pastor Jairinho, da Livraria Jerusalém, Sim. está preparando o livro para você. Eu vou te falar o que você precisa fazer, então fica até o final, tá bom? Que você vai ser abençoado. Se você está sendo abençoado com essa ministração, o Senhor vai falar muito mais com você quando você estiver lendo esse livro no seu quarto, na sua casa. O Senhor vai ministrar o seu coração, assim como Ele tem ministrado para nós, né, Diane? Sim. E pegando o gancho do que a Adriana introduziu, como nascem os errantes espirituais, né? Esses errantes espirituais ele descreve como as pessoas que de fato talvez o Senhor chamou, o Senhor fez deles ali, né, servos, filhos, pessoas que são simpatizantes, né, do evangelho, que gostam do ambiente cristão, que tem um tanto até de revelação, mas em algum momento ele se decepciona, ele se ofende. É verdade. Porque a igreja é feita de pessoas, a igreja é feita de ser humano. A igreja do Senhor, ela é construída por gente que tem suas limitações, que estão buscando a sua cura diária. Não são pessoas perfeitas, impecáveis. Não pense que quando você olhar aquele pastor que você tanto admira, ou uma pregadora que você tanto admira, que ela não tem desafios nenhum. Porque se ela já tivesse vencido todos os desafios, ela já estava entre os anjos. Exato. O Senhor já tinha levado, não estava aqui entre nós. Não estava aqui, né? Se estamos aqui ainda, precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. E aí ele faz uma pergunta, né? Mas como Deus pode usar, então, líderes corruptos? Como Deus pode usar uma pessoa com tantas falhas de caráter? Por que Deus dá vida longa? Por que Deus, às vezes, não estreita o caminho e deixa até mesmo que as pessoas prossigam na caminhada com uma vida dupla, com uma vida incoerente, com hipocrisia, com pecado? Quantos escândalos a igreja já não colecionou em décadas e décadas? Séculos. Sabe, Adriana? Então é essa pergunta, né? E aí ele faz uma ilustração incrível sobre Samuel. Ele fala, veja, olha para Samuel. Deus e não o diabo foi aquele que colocou este jovem sob a autoridade de um sacerdote corrupto chamado Eli, e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, totalmente caídos. Exatamente. Que também eram sacerdotes e muito mais corruptos do que seu pai, muito mais negligentes. Eles tiravam as ofertas por meio de manipulação e através da força e praticavam fornicação com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Todo tipo de imoralidade. O escândalo é que às vezes a gente pensa que é só hoje que tem, né? Exatamente. Aqui já tem um escândalo. Um escândalo muito O sacerdote da igreja pegava ofertas e fornicava com mulheres que estavam na porta do templo. Exatamente. A gente tem outros nomes, né, para isso hoje, né? Adultério, exatamente. né? E mesmo assim, eles estavam sendo, né, usados. Como que Deus pode usar líderes corruptos? Exatamente. Mas mesmo assim, ali, Eli foi usado para ensinar Samuel a discernir a voz do Senhor. Eli talvez não discernia mais. Ele tinha tanto entulho de pecado, de negligência, tanta água que parada. ele não estava mais ouvindo a voz de Deus, mas ele sabia instruir. É verdade. Porque aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vivemos em Deus, nós podemos até nos esquecer, você pode até ter se desviado, você pode até ser um errante espiritual,
Você pode ser até um desigrejado, talvez você não frequenta, mas você até vai na igreja, mas parece que não faz mais sentido para você. Alguma coisa roubou de você a alegria de você congregar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que foi plantado em você, ninguém pode tomar. Aleluia. E se você der espaço para o Espírito Santo lançar água, essa semente pode novamente florescer e se tornar coisa boa. Sabe o que eu me lembrei, Adriana, nessa situação? Interessante o que o Espírito Santo de Deus me veio como um flash aqui. A minha avó, ela conta como foi a conversão da família dela. Uhum. Então, assim, a mãe dela tinha um conhecimento muito superficial, porque a mãe falava da palavra. Uhum. E aí eles foram para uma cidade, moravam numa cidade chamada Buritizinho, uma cidade pequena. E do outro lado da rua era uma prostituta que morava. E minha avó conta, assim, ela não tinha muitos amigos, né? Já era uma pessoa de má reputação. Uhum. Só que essa prostituta parece que ouviu a mãe da minha avó cantar um hino da harpa, tentando ensinar para as filhas alguma coisa, não sabia muito. E eu me lembro da minha avó contar que essa prostituta chegou próximo, né, e falou: olha, eu sei, se vocês quiserem eu ensino para vocês. Eu já fui crente. E essa prostituta pregou para sua avó. E a minha avó aceitou Jesus, todos os seus irmãos. O que existe de fundamento de evangelho na nossa família? Os pastores, os obreiros, eu hoje sou uma missionária do campo de Campinas, porque uma prostituta abriu a boca e disse: ei, para de adorar esse santo aí que vocês estão adorando. Falou pra a mãe da minha avó: não, larga esse santo aí não adianta nada não, é só Jesus. Só ele é o caminho. Você entende, assim, como Deus pode usar uma pessoa corrupta? Porque não somos nós, é Ele. É Ele. Não é o que a gente faz. Como Deus pode usar uma prostituta? Como Deus pode usar? Esse pastor tá caído. É Deus. É Deus, é Ele. Então, Adriana, se a gente não tiver um coração humilde para entender que Ele pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, aleluia, a gente vai Jesus. Rejeitar o que Ele tem para nós. É verdade. Nós vamos rejeitar todo o maná do céu se a gente ficar olhando para os homens. Se a gente aceitar alimento do céu somente das pessoas perfeitas, nós não vamos nos alimentar nunca. É verdade, nunca. Nada vai estar bom. Não, nunca. Aquele ali fala isso, mas ele faz isso. Nunca. Nosso coração tem que estar alinhado com o Senhor. Tem uma palavra aqui que eu quero em Filipenses. Sim. Mas pode falar nem enquanto eu acho aqui, Diane. Sim, e é interessante porque Samuel, ele foi um profeta íntegro, um sacerdote íntegro, um juiz íntegro, um homem de Deus que ouviu a voz do Senhor em todo o seu ministério, até em sua velhice. Só que Samuel, ele distanciou das atitudes de Eli, porque ele ouviu de Deus. Você pode estar em um meio de corrupção. Você pode estudar em uma universidade que todo mundo é de esquerda, que todo mundo odeia, talvez, os evangélicos. Você pode estar em uma família que ninguém serve ao Senhor. Mas se você tiver sensibilidade ao Espírito Santo de Deus e não ser pego pelas ofensas, você vai ser luz no meio das trevas. E você vai ser verdadeiramente uma pessoa que vai influenciar. Em nome de Jesus. Isso é muito poderoso. Demais, né? Demais. Diane, e você falando aí, e semana passada a gente estava lá em casa lendo, assim, a palavra de Deus, e aí o meu marido, Eduardo, quero até mandar um beijo para ele aqui, né? Sim, que vamos honrar os maridos. Vamos. O Wellington, meu bem, beijo também. A Diane tem 2 princesas e eu tenho 2 príncipes, né? Exatamente. E um beijo para nossa família, que é o nosso alicerce, né, Diane? Com certeza. É o nosso alicerce. Isso mesmo. Né? Nossa, é o que o Senhor tem de melhor aqui na Terra. Um pedacinho do céu é a nossa família, né? Exatamente. E a gente estava lendo aqui, e é Filipenses capítulo 1, versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Ok? Então tem gente que prega porque tá com inveja. Viu o outro fazendo, achou bonito. Vou fazer também. E porfiando, né?
e o outro de boa mente, porque sabe que a mensagem do evangelho é levar. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, usando a história de Paulo aqui para pregar. Mas olha aqui, olha o próximo versículo, 18. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito Santo de Cristo. Oh, Jesus. Então, é assim, é isso aqui, né, Diane? O líder corrupto, talvez está fazendo pela motivação errada. Exatamente. Está fazendo com a intenção do coração errada. Por inveja. Por inveja, porfiando, brigando. Sim. Deixa eu aparecer mais. Agora eu vou fazer tal, porque eu vou, né? Sim, Adriane, eu vou te falar uma coisa. Assim, eu louvo tanto a Deus, assim, pela nossa igreja, sabe? E a gente lá em casa, a gente comenta muito. A gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Os nossos pastores, em especial, o pastor Adilson, ele é um homem límpido e transparente. E ele tem tanto amor pela obra de Deus. Tanto amor pela obra missionária, o rally missionário. Para quem convive na igreja, né, na De Vila Boa, sabe que pesquisa é a essência Rally Missionário. Se você ainda não conhece, não Rally ouviu falar, Missionário da De Vila Boa. é um dos maiores trabalhos missionários, assim, né? Não sei da dimensão de Goiás, mas de rally, como diz o pastor Valdemar, que falou no último culto, é o maior rally do mundo. Exatamente. De missionário, é o maior rally do mundo missionário. Vai 50 carros, né? Exatamente. Às vezes mais do que isso. 250 pessoas. Então, é uma missão nordeste para levar a palavra de Deus. Sim. E aí, Adriana, a gente pensa assim, uma obra como essa, né? Aí, suponhamos a pessoa tá lá na Vila Boa, desfrutando desse maná do céu. Aí, suponhamos, você tá ali, ao lado de uma pessoa talvez madura na fé, mas tem um fraco na fé. Tem uma pessoa que tá fazendo do coração... Tá começando, às vezes, ou que ainda não é imaturo. Imaturo. Aí tem uma pessoa que tá ali, que você convive, e aí a pessoa não te agradou. Não interessa, a obra pode ser excelente o tanto que for, mas não vai te agradar o tempo inteiro. Claro. Vai ter uma pessoa que vai falar uma coisa que você não gostou. A irmã que tava na cantina falou assim comigo. Eu não sei o que lá. No dia que eu fui fazer assim na portaria, a pessoa me olhou com cara feia. Não me cumprimentou. Não me cumprimentou. A irmã que tava na portaria não gosta de mim. Não pegou na minha mão. Exatamente. E isso é você pegar a isca de Satanás e morder a isca. Sabe? É você, em vez de olhar para a grandeza do reino de Deus, se apegar a picuinhas. É isso. É em vez de você focar o seu coração, nossa, o que eu posso fazer para ajudar o pastor Adilson, o pastor da minha igreja? O que eu posso fazer, gente? Eu tenho que... Na obra do Senhor, o que eu posso fazer para levar essa palavra? O que eu posso fazer? Meu Deus. Não, você tá olhando o seu bem-estar. Porque a irmã não me cumprimentou. Eu fiquei doente, o meu líder não me visitou. Exatamente. Exatamente. Então, você se apegar às pequenas coisas das limitações humanas, é isso que você leu, sabe? Gente, pelo amor de Deus, o evangelho está sendo pregado. Seja um colaborador, não seja uma pedra de tropeço. Em nome de Jesus. Seja aquele que suporta as aflições como Cristo suportou. É verdade. A nossa missão é muito maior. É muito maior. As pessoas precisam ouvir o evangelho, porque se elas ouvirem do amor de Jesus, que é o verdadeiro evangelho, não tem como você não se converter. Mas aí a gente está se apegando, Diane, a situações onde o meu ego foi diminuído. Exatamente. Onde eu fui ofendida, onde... nós temos que tirar pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. Exatamente. É isso que nós temos que fazer. As pessoas estão indo para lá passar a eternidade no inferno. Nós queremos tirar ela de lá, resgatar ela. E é engraçado porque alguém às vezes não está preocupado com galardão. E está interessado em tirar o seu e você está deixando. Você, pelo amor de Deus, você não deixa a pessoa tirar seu galardão. Essa daí eu agora... Fala de novo, Diane, deixa eu ver se eu processei direitinho. A pessoa não tá nem um pouco interessada em receber o galardão dela. Ela não importa de colocar ela pedra de céu. Ela quer ir pro céu, não tá preocupada com o galardão. Jesus é meu Senhor, meu Salvador, pronto. Eu creio nele. E fica fazendo empecilho na obra de Deus. Mas ela tá tirando seu galardão. Ela tá conseguindo te deixar triste. Isso. Ela tá conseguindo te parar na obra de Deus. Parar na obra de Deus. Você vai, não vou liderar mais porque
fulana de tal é muito difícil. Para com isso. O sangue de Jesus que repreenda. Não para, não. Continua, é difícil mesmo e continua. Continua. O Senhor te chamou, o Senhor te levantou, essa obra Ele colocou nas suas mãos, você não vai parar. Exatamente. Você não vai parar! Aleluia, glória a Deus. Coral Marcas de Amor tem que cantar essa. Temos que cantar essa. Um beijo para todas as coristas do Coral Marcas de Amor que estão nos assistindo, viu? Glória! Essas meninas são uma bênção, viu? Vocês têm partilhado comigo aí nessa caminhada. E nós vamos cantar lá no céu também. Glória não só aqui na AD Vila Boa, não só aqui para as pessoas, mas lá no céu também. Amém. A igreja não é uma lanchonete, né, Adriana? Não. Que você pede um cardápio e se a comida não foi servida na temperatura... Você reclama. Ah, não, por Chama favor, o garçom. Então, eu gostaria de não reclamar está... que essa coca está um pouco sem gás, né? Ou esse frango tá frio, tá cru, né? Não, Exatamente. não é assim. Nós estamos todos trabalhando, são pessoas imperfeitas, todos nós. Irmão, se você olhar, assim, eu até te convido, né? Porque às vezes esses pensamentos têm cruzado a sua mente. Sim. Mas você, de repente, em algum nível, você tem liderados, mesmo que seja crianças. Sim. Né? Mesmo que seja criança. Não, eu sou só a tia da salinha. Nossa, que trabalho nobre. Nossa. Não falando isso de forma alguma para desmerecer, porque esse é um trabalho nobre, é um ministério que o Senhor entregou nas suas mãos, né? Crianças que são o futuro, elas precisam entender. Exatamente. O verdadeiro. Elas não são convertidas. Apesar de ter nascido em lar evangélico. Exatamente. Não são, elas têm que se converter. Então, assim, é um trabalho, né, de evangelização para filho de crente. Né? Sim. Então, assim, o Senhor tem te colocado já numa posição de liderar, de fazer a obra dele. Faça um retrospecto. Olhe se você sempre agiu de uma maneira sábia, sem errar, nunca ofendeu ninguém. Diane, se a gente fizer isso por 5 minutos, você já vai conseguir listar tanta coisa, sabe? Você já exerce misericórdia porque você sabe que você precisa dela. Você já exerce, exatamente. Porque você já exerce com alguém que está, de repente, seu líder acima de você, porque você precisa também quando você vai fazer. Exatamente. E às vezes não precisa nem ser na igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho. Exato. Então, nós não temos outra saída a não ser exercer misericórdia e também entender que às vezes o nosso líder, nós estamos falando muito de liderança, assim, o senhor tem uma palavra, o senhor está falando com várias pessoas Deixa aqui. Deus falar. Então, nós temos que entender que o nosso líder, ele não é uma pessoa perfeita. Ele tem defeitos e mais, o Senhor aqui, através de vários exemplos da Bíblia, mas através especificamente desse exemplo que nós falamos aqui, era um líder que era corrupto, era um líder que trazia escândalo. Vamos falar nessa palavra? Sim. Trazia escândalo, aquela pessoa que traz escândalo para o evangelho. Sim. Que cometeu adultério, outras coisas mais, né? Mas mesmo assim, ele foi usado para instruir Samuel. Sim. Olha só que responsabilidade. Samuel ungiu o rei Davi, ungiu antes o rei Saul. Samuel era um profeta. Juiz e sacerdote. Então, ele foi instruído. Ele recebeu instrução de uma pessoa que, aos nossos olhos, estava fazendo mal para a igreja. Mas, mesmo assim, ele passou, né, ele ensinou Samuel. Então, assim, não questione. O Senhor está vendo. Não questione os meios que ele está fazendo. Sim. Nós queremos aprender as lições que Deus quer nos ensinar em terrenos favoráveis, com pessoas amáveis. Nós achamos que o crescimento, ele vem apenas com a maré a favor. Não, é em meio a tempestades. É verdade. Sabe? São nas situações mais difíceis da vida que nós adquirimos maturidade e crescimento. Sabe? Moisés, lá no início da sua vida, ele compreende um chamado, uma inquietação, até aquele povo escravo, e ele vai no ímpeto da força do seu braço e tentando fazer justiça, ele mata um egípcio e aquilo lhe dá um problemão, ele foge do Egito e ele vai ficar 40 anos lidando com ovelhas teimosas para aprender a ser um homem manso.
E a Bíblia fala que quando ele vai ser chamado, ele foi chamado para liderar. E depois o Senhor, ele manifesta essa descrição de Moisés. Um homem manso. Um homem manso. Que matou um egípcio, né? Um homem manso. Isso. Imagina um homem manso. Você entende? Por que Deus fez questão de fazer Moisés ficar conhecido como um homem manso? Por quê? Deus poderia falar qualquer coisa. Ele é um ótimo líder. Isso. Tirou um homem eloquente. Não, ele fez questão de marcar na palavra de Deus essa característica. Sabe por quê? Porque as nossas maiores deficiências sempre serão transformadas em nossas maiores virtudes. Glória a Deus. Você tem dificuldade com a mentira? Deus está falando para você. Você é uma pessoa íntegra que fala a verdade. Você é honesto. Você tem dificuldade com a ofensa, com o perdão? O Senhor está falando, você é manso e humilde de coração como meu filho Jesus. Eu estou transformando os seus perrengues, as suas maiores dores, as suas maiores dificuldades em suas maiores virtudes. O poder transformador da palavra pega aquilo que existe pior em nós e transforma na nossa maior virtude. É verdade. Sabe? É isso que o Senhor faz. Poderoso. Muito poderoso, muito poderoso. Aquele maior defeito que a gente tem, né, Diane? Sim. Às vezes. Aquele espinho na carne, né? Exatamente. Mas o Senhor usa isso daí. Nossa, essa palavra falou comigo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aceitar uma ofensa nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Não transfira a culpa para ninguém. Sempre trate todas as circunstâncias chamando para você, colocando a luz do Senhor sobre a sua responsabilidade, minimamente sobre o seu coração. Talvez você não teve culpa na circunstância, mas você permitiu a amargura entrar no seu coração. Você abriu a porta para Satanás. A Bíblia fala, não dê lugar a Satanás. Não dê lugar ao diabo. E o Senhor está te confrontando nesse podcast. Por que você deu lugar ao diabo? Ele montou a armadilha, mas foi você que quis entrar nela, que pegou a isca. Você que pegou a isca. Tá, tudo bem, a armadilha foi complicada, sedutora, sim, parece que não tinha jeito, mas você optou por pegar. Foi você que optou por ficar. Então, as coisas podem até passar por nós, mas elas não podem ficar em nós. A ofensa vai passar por nós, mas ela não pode criar raiz. É verdade. A astúcia de Satanás, as ciladas de Satanás, as ciladas vão estar sempre sendo colocadas nos nossos pés. Mas elas não vão impedir o plano de Deus na nossa vida se nós nos posicionarmos com a armadura de Deus e entender que é a armadura de Deus que nos faz ficar firmes no dia mau. O dia que a ofensa chega, tem a armadura de Deus na sua vida. Aleluia. Porque ela vai te blindar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra, assim como ela foi para nós, né, Diana, edificante. Nossa, muito, assim muito. como tem sido edificante falar desse tema, ler, compartilhar, meditar nessa palavra, que ela seja para você também. Que o Senhor traga luz para você onde precisa trazer luz, que o Senhor traga cura onde precisa ser curado e que você viva o extraordinário que o Senhor tem para você aqui na terra. E que através da sua vida a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, do amor que Ele tem por nós, da graça, chegue a mais pessoas em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, né, Diana? Que você seja abençoado. E vou pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, né? Isso vai, você vai dizer para o YouTube, né, que é um negócio que chama algoritmo, que você gostou desse conteúdo, e quando você curtir, você vai reforçar nessa dica que você deu para ele, e se você compartilhar, aí é ouro, né? Então compartilha esse conteúdo com alguém, tá bom? E vai ter uma vantagem. E vai ter uma vantagem, olha só. Qual que é a vantagem? A Livraria Jerusalém, aqui de Goiânia, vai presentear você com o livro A Isca de Satanás, para que você leia esse livro e o Senhor fale mais ao seu coração. Você precisa... esse livro aí.
você precisa preencher alguns pré-requisitos, tá? Muito simples. Primeiro é ser inscrito nesse canal aqui do YouTube, tá bom? Creio. Então, se você já está inscrito, você já vai estar concorrendo, tá? Segunda coisa, você precisa ser inscrito também no Instagram da Livraria Jerusalém, tá aparecendo o nome aí para você, @Livraria Jerusalém. Só isso. E você precisa fazer um comentário aqui nesse vídeo. Não é no chat ao vivo, é no comentário do YouTube. Então, você comenta assim, ó, eu quero o livro A Isca de Satanás. Sim. Tá bom? Nos comentários do vídeo aqui do YouTube, tá bom? Não é no chat, é nos comentários, tá? Não esqueça que tem que estar no Insta da Livraria Jerusalém também. Isso. Então, nós vamos pegar todos esses comentários, vamos sortear, aí nós vamos, depois que a gente sortear o nome da pessoa, nós vamos lá ver se ela está inscrita no canal aqui desse podcast, do ADCast. Vamos ver se ela também está seguindo a página Livraria Jerusalém. Se tiver, Sim. a gente vai entrar em contato com você e você vai poder ir lá buscar o seu livro. Se você não tiver inscrito, né, nesse YouTube e no da Livraria Jerusalém, a gente vai refazer o sorteio para a próxima pessoa. Então, é muito importante você fazer isso agora. Já sai aqui desse vídeo, vai lá na página do Instagram, passa a seguir Livraria Jerusalém. Se você já segue, você já está qualificado para receber o seu prêmio, ok? Tá bom? Então é isso. Mais alguma coisinha aí, Diane? Agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, e se essa mensagem tem edificado a sua vida, não fique só para você, não seja egoísta. Isso. Compartilhe a palavra com todo de mundo Deus que você conhece, sabe? Porque sempre existe alguém que está preso em uma ofensa, e você talvez está aí sendo um canal de bênção para abrir uma prisão enorme nas emoções. Talvez alguém que não está frequentando mais a igreja porque se ofendeu. Nós vivemos em um tempo muito difícil, muita gente. sabe? E fazemos também o convite, se você está desigrejado, venha para a AD Vila Boa, sempre cabe, igual Coração de Mãe, sempre cabe mais um. Vem participar do Rally Missionário, vem participar da CIB, esse trabalho maravilhoso que nós temos com mulheres, né? Crianças, um trabalho exímio. Você sempre será muito bem-vindo no nosso meio. Amém, e abençoado. Amém. Então, que o Senhor abençoe a sua vida. Não se esqueça de participar desse sorteio, curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Deus abençoe você. A gente se vê em breve com o próximo e o último episódio do livro A Isca de Satanás, né? Não, A Isca tá de bom? Satanás. Fica com Deus, a paz do Senhor.